Nosso assunto agora é bem sério, viu? Cada vez mais nós estamos nos preocupando com a nossa aparência, não é verdade? E isso não é problema se a gente souber cuidar da estética do nosso corpo e rosto com responsabilidade. Mas a coisa muda de figura quando nós exageramos ou partimos para procedimentos perigosos ou com profissionais que não têm competência para executá-los. Esse desespero para manter uma aparência física por reflexo, né, ali pode ser, na verdade, reflexo das pressões que vivemos hoje em dia. Nós somos obrigados a estar sempre bem apresentáveis e sem ter rugas, né? Ter ruga, esse tipo de coisa aí é quase inaceitável para muitas pessoas. Eu vou conversar sobre esse assunto com a Ana Clara Mamed, que é psicóloga. A gente vai tratar sobre como isso pode impactar na nossa saúde psicológica. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café mais uma vez. Doutora que já é nossa parceira aqui. Bom dia, Wilker. Prazer estar aqui com vocês de novo. Né? E é um assunto que realmente está sendo recorrente, né? Então é muito interessante a gente abordar. Exatamente, doutor. Esse assunto veio à tona mais recentemente, depois que o ator Estênio Garcia, aos 91 anos, fez um procedimento estético e isso repercutiu bastante na internet, né? Algumas pessoas gostaram, outras criticaram bastante, mas não é isso que vem ao caso aqui. Quero entender, doutora, como que esse tipo de pressão ou como que a gente deve se preparar para envelhecer sem sentir ali esse mal-estar com a nossa aparência que vai se transformando. Isso é natural com o passar dos anos. Bom, o que a gente precisa ter em mente sempre, né? Sobre as fases da nossa vida, né? Sobre os momentos. Porque não adianta a gente querer, né, que as coisas durem ou sejam sempre as mesmas desde o começo da vida. Se fosse assim, nós seríamos eternamente crianças, né? Seríamos ali eternamente pequenos, né? Ali com aquela aparência franzina e tudo. Mas a gente, como tudo na vida, né, evolui. E a gente, inclusive na aparência, né, no físico, a gente evolui, não só no físico, mas aí é onde entra o nosso psicológico, né? O nosso entendimento sobre essas questões. A gente sabe que tudo que existe no universo tem um ciclo, né? Então tem início, meio e fim. E a gente precisa entender que nosso corpo também tem isso, né? Nosso corpo, ele acompanha as fases da vida. E aí os procedimentos, né? O padrão que a gente vê hoje, que a sociedade tem imposto cada vez mais, se preocupa muito com o externo e acaba deixando muito o interno, né? Então, assim, as pessoas têm se apegado muito na aparência física, na vaidade em excesso, e aí acabam que prejudicam porque muitas vezes o externo não condiz com o interno, né? Então, a gente precisa sempre sim se cuidar, né? Tentar melhorar, mas dentro da nossa realidade. Não adianta a gente pegar aí, né? Uma senhora de 70 anos, né? Que queira estar com a cutis de uma mulher de 25 anos, de 20 anos, né? Não condiz. É uma forma até meio... fica até, acho que meio estranho, né? Não condiz ali com a realidade e aquilo que ela está querendo, né? Com certeza, né, doutor? Agora, o artista que a gente mencionou, que eu mencionei, o Estênio Garcia, ele tem uma personalidade de ser pra cima, uma personalidade que a gente pode dizer que é até jovial. Tentar refletir isso na aparência física, será que é o que justifica a pessoa tentar fazer tantos procedimentos, mesmo estando com uma idade avançada? Como que a gente pode trabalhar nosso psicológico para que a gente possa aceitar de forma mais adequada que às vezes a gente está se sentindo jovem, mas nosso corpo não é mais o mesmo de anos atrás? Bom, o cuidado com tanto a mente, quanto com o corpo, quanto com a alma, né? É um cuidado constante, né? Agora, quando a gente vai vivendo o presente, a gente já está na consciência de que o nosso corpo, ele acompanha a nossa idade, ele acompanha a nossa desenvoltura, né? E aí, a gente tendo esse pezinho no chão, buscando sempre entender qual é o momento em que eu estou, né? O
momento em que eu estou hoje, por exemplo, o meu momento, né? Eu tenho 27 anos, eu sou psicóloga, tenho ali as minhas particularidades, mas eu tento me colocar nessa minha realidade. Agora, a gente tem sim as personalidades joviais, ativas, porém, a gente não pode deixar de estar na realidade. Então, o que convém, né? O que as minhas limitações dentro da minha idade, dentro do meu porte físico, dentro das minhas condições físicas e emocionais, me permitem fazer dentro do que é ali natural, né? Porque a gente não pode nem falar que é um padrão, porque hoje, quando a gente fala de padrões impostos pela sociedade, a gente perde muito dessa questão do que é natural, do que vem lá desde os primórdios, né? Então, assim, o que faz sentido na questão natural, né? É que conforme a idade vai aumentando, né, os comportamentos, as atividades, não é que elas vão mudando em si, mas é que, né, a gente sabe que tem coisas que convém, tem coisas que não. O organismo em si já não é o mesmo para uma pessoa, para, vamos supor, um idoso, como um jovem adulto. O organismo ele reage a procedimentos, a substâncias, a impactos físicos, no caso de esportes, né? A imunidade. Isso tudo também tem a questão do psicológico, né? Porque por mais que a gente cuide da saúde, vai chegar um momento em que o corpo ele tem a sua validade. Então o corpo ele vai falar, opa, aqui a gente não consegue mais. Então, se você não tem o seu psicológico bem trabalhado, você vai insistir, você vai passar desse limite do seu corpo e aí você vai ter problemas. E quais são os riscos emocionais da gente buscar incessantemente essa juventude através de procedimentos estéticos, hein, doutora? Olha, a primeira coisa é essa inquietação, né? É a negação da realidade. Porque o que acontece quando, ok, a gente tem ali uma linha, né? Vamos colocar assim, até um certo ponto, que é bacana, principalmente as mulheres, né? Botar um botox, cuidar ali da aparência, o sorriso, né? Às vezes fazer uma cirurgia para parar de usar um óculos. Enfim, existem alguns procedimentos que são até esperados, né? Hoje em dia. Mas agora, quando se trata de questões mais agressivas, que... Tá certo. E a autoestima, doutora, ela pode ser afetada de que forma pela aceitação ou rejeição da velhice? Porque as pessoas, às vezes, entram até numa depressão, estado depressivo mesmo, por perceber que estão envelhecendo, né? A gente fala aqui das mulheres, mas isso também tem sido bem comum nos homens. O aparecimento de ruga, tudo isso, às vezes, é causa de uma tristeza profunda nessas pessoas. A autoestima realmente pode ser afetada por causa dessa rejeição à idade aí? Sim, a gente tem que sempre lembrar, né, que essas questões da insatisfação, elas vêm de situações assim, que acho que o áudio tá tendo uma interferência. Doutora, mas pode continuar, viu? O pessoal tá me dando as orientações aqui, mas pode prosseguir, que a gente tá compreendendo aí sua explicação. Quando a pessoa tem essa insatisfação, ela tá preocupada no sentido da aparência, né? E qual é o que a gente tem que pensar? Da onde vem o padrão que ela quer, né? Qual que é a referência que ela tem em relação a essa questão do envelhecimento? Porque muitas vezes a gente vê essa questão, né? Quem nega muito, quem quer fugir do envelhecimento, a gente tem que buscar lá entender qual é a referência. Por que a pessoa não quer envelhecer se é algo inevitável? Então, a pessoa acaba focando muito na aparência externa e se esquece de cuidar de dentro, esquece que ela precisa aceitar que a vida dela, né, tem um ciclo. E isso é muito importante a gente fazer até ali um limiar, uma comparaçãozinha, onde quem quer evitar o envelhecimento, ele na verdade não está querendo evitar ali a fase em si do envelhecimento, mas é o final.
Normalmente eu sempre atento isso aos meus pacientes, porque o envelhecimento ele é o caminho para algo. No caso, muitas vezes está ligado com a morte, né? Porque o ciclo da vida tem um fim, infelizmente, né? Então, essas questões de preocupar muito com os procedimentos, para não deixar aparentar que tá velho, né? Que tá envelhecendo e tudo mais, acaba que ocupa muito o tempo, né? Ocupa muitas energias, muitos pensamentos, mas a gente acaba esquecendo o que está por trás desse medo, desse envelhecimento. E aí a frustração vem, porque normalmente a expectativa de estar com o rosto esticadinho, com a pele, né, ali, como de uma jovem de 25 anos, de um jovem de 25 anos, normalmente isso não acontece de uma forma tão esperada e tão natural assim. Então a pessoa tende a ficar mais insatisfeita, ela tende a buscar sempre novos procedimentos para estar melhorando, só que ela não consegue fugir da realidade. Então pode ser tudo isso reflexo de um medo, né, doutor? É importante a gente conseguir se conscientizar com relação a isso, ter essa noção, né? E como que as redes sociais podem influenciar nessa realidade aí? Será que ver a vida de outras pessoas ali é comum, né? Inclusive reportagens sobre isso. A atriz fulana desfila um corpo escultural aos 60 anos. Isso aí pode impactar de alguma forma e estimular as pessoas a buscar essa juventude ou buscar de forma até irresponsável algumas vezes essa jovialidade que a gente sabe que muitas vezes não existe? Com certeza. Não só nesse contexto, mas eu falo assim, as redes sociais hoje, elas têm um fator ali positivo, né? Que a gente consegue acompanhar, ter a integração com pessoas que muitas vezes estão longe. Só que hoje também, o que é, por exemplo, a rede social, né? Vamos falar assim, o Instagram. É a pessoa que posta recortes da sua realidade. Porém, o recorte da realidade que ela posta ali são só coisas legais, né? É só o mais bonito, é só o lado positivo. Ninguém tá lá no dia a dia, ela nunca vai postar, a maioria das vezes ela não vai postar os momentos ruins da vida dela. E aí, quando a gente tá rolando o feed, a gente tem a tendência a falar assim, nossa, a vida da fulana é tão legal, é tão boa, né? Ela é tão bonita. E ninguém tá lá dentro, na realidade, para entender. Então, a rede social, ela tem muito isso, mostrar só o lado bom. Aí, por exemplo, a gente vê, né, uma pessoa que tá ali no padrão, né, vamos falar assim. E aí a gente não vê a dificuldade. Por exemplo, em casos de cirurgia, nós sabemos que tem um pré-operatório, tem o durante a operação e tem um pós-operatório. Qual é o sofrimento que essa pessoa se submete para ter esse resultado, né? Ninguém fala dessa parte, só posta depois que tá bonitinho lá, mas ninguém fala dos riscos que se correm, ninguém fala das complicações que teve ali. Parece que é mágica, né, doutora? Exatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com as comparações, com as observações. Não é que a gente tem que se alienar e deixar de ver rede social nem nada, mas é trabalhar no nosso interior sabendo que aquilo que a pessoa posta é um simples recorte da vida dela. Ela tem problemas, ela tem dificuldades da mesma forma que qualquer um de nós, né? E a gente não tem que se basear só no que é perfeito, né? Só no que é muito bom. Com certeza. E a gente tem que saber também, né, doutora, qual é o nosso lugar. Porque muitas vezes o que convém para aquela pessoa não convém para mim. Então, às vezes eu ficar ali com meus quilinhos a mais é mais adequado, ou eu vou ficar melhor dessa forma do que se eu ficar como aquela pessoa que exibe ali um corpo escultural, um corpo todo malhado. Então a gente tem que entender que não é só porque alguém tem um celular de última geração e posta isso na rede social dizendo que é a melhor coisa do mundo, que eu preciso também ir lá e comprar sem poder um celular de última geração. Acho que isso vale para muita coisa na vida, né? E como que a gente lida com essa pressão, doutora? A gente tem que estar sempre bonito, tem que estar sempre arrumado, tem que estar sempre sorridente, tem que estar sempre feliz. Como que a gente lida com essa pressão? Como que a gente pode respeitar a nossa realidade, o nosso momento? Bom, é aquilo que eu já havia falado, né? O pezinho na nossa realidade.
A gente tem sim que cuidar, né, da nossa aparência, do nosso corpo, porque, como eu sempre falo aos meus pacientes, o nosso corpo, né, a nossa vida é um presente divino. Então, é algo que é o mais valioso da vida, somos nós, assim, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né, a oportunidade de estarmos vivos. Então, isso é a primeira coisa. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que manter, sim, a nossa aparência alinhada, temos que tentar manter a agradabilidade, né, sermos pessoas agradáveis, temos que buscar, sim, estar sempre cuidando da saúde, melhorando, né? Mas a gente também tem que entender a nossa realidade, né? Eu consigo, por exemplo, me vestir bem, eu consigo... Hoje, graças a Deus, nós temos aí um mercado, né, mais acessível em relação a roupas, né, a vestimentas, a calçados, até mesmo maquiagem para as mulheres, né? Onde isso é mais acessível do que uns tempos atrás. Então, hoje você consegue se alinhar, estar bem apresentável de uma forma dentro do seu limite financeiro, né? As questões dos bens materiais, né? É claro que a gente vê, né, fulano com um celular de última geração e a gente quer ter, porque o celular faz X e Y e não sei o quê, mas qual é a nossa prioridade, né? Qual é o nosso... Até onde a gente pode ir? E aí isso entra nessa parte de prioridades, a gente entra muito no que é fútil, né? E no que ali são bens árduos que a gente precisa buscar, né? Então a gente precisa, sim, cuidar da nossa aparência, estar agradável para os outros, porque essa questão da aparência é um autocuidado e é um cuidado para outras pessoas também. Com certeza, doutora. Mas a gente não tem que se preocupar só com o externo, a gente tem que se preocupar com o interior também. Sem dúvida, doutora. Agora, para finalizar, acho importante a gente explicar para quem está em casa. Quando eu sei que eu preciso buscar a ajuda de um profissional, a ajuda de um psicólogo, porque as coisas estão saindo ali do meu controle, hein, doutora? O que deve ser o meu start ali de atenção? Olha, para você, eu costumo dizer que o corpo ele dá sinais, né? Então, se você tem uma rotina, se você tem ali alguns comportamentos padrões, né, algumas atitudes, e você percebe que isso já não está acontecendo, que você está tendo pensamentos, atitudes que estão te tirando daquilo que era comum, já é um sinal. E aí você começa a perceber as suas ansiedades, os seus ciclos de pensamentos, você já não está na realidade. Você já começa sempre a buscar, né, pensamentos e possibilidades ou lá no futuro, assim, e se eu fizer isso? E se eu tivesse isso? Você vive muito mais ou no futuro ou você fica remoendo coisas do passado. Então, quando você começa a perceber que você não está atento ali à sua realidade e sim vivendo em outros tempos, isso já é um sinal muito interessante de você alertar e falar, eu preciso buscar uma ajuda. Tá certo, doutora. O que começa a ansiedade? A ansiedade é você estar fora da realidade, vivendo muito mais o futuro do que o presente ou o passado. Importante a gente manter o equilíbrio, né, doutora Ana Clara? Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanto conhecimento e esse alerta importante para quem nos acompanha. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço, Wilker. Obrigada, pessoal. Espero que tenha contribuído aí com vocês e até a próxima. Contribuiu sim. Abraço. Tchau, tchau.